As crianças podem ser muito diferentes quando se fala em aprendizagem, seja porque tem algum transtorno ou porque tem um maior grau de dificuldade. O problema é que muitas acabam ficando desmotivadas, acabam não gostando de estudar, justamente porque não conseguem entender o conteúdo passado pela professora. Para trazer algumas dicas e ajudar até mesmo nós, adultos, na hora de estudar, convidamos a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Quer dizer, todo mundo dá para aprender, né? Tem que buscar a fórmula correta, é isso? Com certeza. Então, a gente costuma dizer que a gente aprende desde do momento em que a gente nasce, né, até o último dia da nossa vida, independente se a gente tem uma doença associada, se tem algum problema de saúde, sempre iremos aprender. O que nós precisamos frisar é que cada pessoa tem uma maneira particular de aprender determinados conteúdos. Qual seria a mágica, então? Primeiro, descobrir qual é a maneira mais fácil para que você guarde o conteúdo, para que você consiga construir o seu próprio conhecimento, para que você consiga ampliar esse conhecimento que você está adquirindo, consiga ter novas habilidades, aprender novas habilidades, né? Tem pessoas que têm maior facilidade ouvindo, tem pessoas que têm maior facilidade escrevendo determinado conteúdo, tem outras pessoas que precisam ensinar, né? Os estudiosos, eles acabam nos dizendo que as pessoas que explicam as coisas para outras pessoas, elas acabam guardando aquele conteúdo que está sendo explicado de uma maneira melhor. Por que isso acontece? A nossa aprendizagem, ela, na verdade, se você colocar situações, problemas, ou seja, perguntas, se você tiver algo que te traga certa dúvida, e se você for procurar aquilo que você tem a dúvida, então, né, a resposta para aquela sua dúvida, então, nós acabamos construindo muito mais fácil o conhecimento relativo a essa dúvida. Então, o nosso sistema nervoso central, ele acaba funcionando como um todo, nós acabamos ativando mais partes do nosso sistema nervoso central, consequentemente, essa aprendizagem ela fica mais duradoura, ela é mais concreta. Então, a aprendizagem por meio de situações diárias, de situações cotidianas e de situações problemas, seria, então, a maneira mais eficiente de se aprender. Mas isso, hoje em dia, não é possível com todas as disciplinas, mesmo porque os professores eles são despreparados para trabalhar a questão da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, não é? Então, nós precisamos colocar no nosso dia a dia aí essas situações, problemas, né? E o grande desejo, o grande desafio é que os professores acabem colocando essas situações, problemas durante as explicações, durante a exposição do conteúdo. A gente pode dizer que quando a criança é pequenininha, está começando o processo de aprendizagem na escola, claro, primeiro é importante ver se tem alguma dificuldade, algum transtorno, alguma coisa relacionada. Mas se não tiver, a própria mãe e o pai podem sentar com a criança e juntos descobrirem fórmulas dela assimilar melhor o conteúdo? Sim, e sabe aquela coisa da criança pequenininha fica perguntando o porquê de tudo, e muitas vezes nós nos irritamos com isso, não é? O fato da criança perguntar porquê para tudo é porque ela está querendo justamente aprender determinada coisa, determinado fato, acontecimento. Então, quando você dá trela para a criança, quando você, né, dá atenção nessas respostas, quanto mais elaboradas forem as respostas, e se no meio desses questionamentos você colocar outras perguntas ainda mais complexas, consequentemente você irá estimular ainda mais, né? Então, é importante que os pais, desde pequenos, desde que a criança é muito pequena, converse e passe um tempo junto justamente para aprender, né? Tem criança que tem mais facilidade, como a gente estava falando, ouvindo. Então, se você conta uma história com personagens que você inventou para colocar um conteúdo que ele está com dificuldade de entender, ou tem outras crianças que precisam resolver exercícios, então precisa ficar um pouquinho de tempo a mais, né? Fazendo atividades concretas, escrevendo mesmo. Tem outras crianças que precisam ter experimentos, experimentar, né? Então, por exemplo, quero aprender alguma coisa de ciências, mas com o conteúdo só lido não tá muito difícil. Então, tenta procurar na internet alguma experiência que eu possa fazer em casa para que eu consiga ver aquilo ali acontecendo na realidade, né? Trabalhar com coisas concretas. Por exemplo, crianças que têm dificuldades na matemática. Você ensinar contagem, ensinar tabuada com materiais concretos, ou seja, palito de sorvete, ou até mesmo os lápis de cor que a criança tem no estojo, os materiais que ela tem no estojo, seria uma forma de facilitar, então, essa questão da aprendizagem. Então, são muitos métodos, né? O que a gente precisa dar é essa atenção e perguntar para a criança, perguntar para o adolescente qual é a maneira que ele se acha mais confortável, né, a aprender.
E não desistir também, né? Tentou um, não deu certo, dá para partir para outro, dá para pesquisar. Com certeza. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala da maneira como, né, nós devemos estudar para reter mais conteúdos é atentar também se a gente não tem alguma dificuldade associada, se não temos algum transtorno associado. Por exemplo, a dislexia. A dislexia, o TDAH, são transtornos que podem provocar uma dificuldade da pessoa se manter concentrado. Até mesmo o distúrbio do processamento auditivo, né? Então, essas pessoas que têm dificuldade de se manter mais atenta, mais concentrada em determinada atividade, consequentemente, terá mais dificuldade para aprender. Então, conhecendo esse transtorno, tendo um diagnóstico correto e tendo intervenções pertinentes, né, a esse transtorno, consequentemente, a gente melhora todas essas ferramentas aí necessárias para que a aprendizagem aconteça de maneira eficiente. Uma coisa super importante, além de não desistir, claro, não deixar que a criança se sinta mal com aquilo, né? Tentar sempre estar motivando e falar, não deu certo assim, não tem problema, vamos tentar de outro jeito. Porque às vezes a criança já tem um problema e ela sabe que ela tem, porque o profissional disse isso a ela, e ela vai se sentindo menos, né, por causa disso. E até mesmo comparando, né? Muitos pais, acontece, é rotineiro, né? Isso, às vezes tem outro filho que tem mais facilidade. Então, às vezes, uma criança está com dificuldade enorme de aprender determinado conteúdo. Fala, mas o seu irmão é muito mais fácil para isso, é mais esperto, é mais ligado. E a gente costuma falar dessa maneira perto das crianças, né? Então, tomar bastante cuidado com as comparações também. Esses incentivos são muito importantes, mas lembra que quando a gente fala de incentivo, trocar é ruim. Então, olha, se você conseguir aprender esse negócio, eu vou te dar o tênis que você quer. Isso é ruim porque faz com que a criança se acostume com essa troca e ela, então, só se esforce quando existe a possibilidade de troca, né? Então, a troca, ela deve ser, assim, algo... Vamos fazer juntos alguma coisa que você goste. Se você conseguir fazer essa prova bem, a gente vai comprar um livro novo. Então, sempre incentivando questões relacionadas à escolarização, à escolaridade da criança. Agora, tanto para criança, adolescente, quanto até para o adulto que volta a estudar depois de um tempo, né, que fica aí meio um tempo sem cuidar dessa área do cérebro, o que você diria que podem ser aí formas de ajudar? Eu tenho um aluno, por exemplo, que diz que ele usava muito post-it, aquelas etiquetinhas coladas com informações para fixar melhor. O que mais que dá para usar? Então, Elaine, rotina é uma coisa fundamental. Então, se você tem a rotina de usar post-it, ótimo. Se isso funciona para você, bacana. Outras pessoas costumam colocar no espelho alguns lembretes, também utilizando post-it, mas com papelzinho, né? Outras pessoas têm também a caneta de espelho, não sei se você já viu, tem uma caneta de espelho que você pode escrever no box do banheiro, por exemplo. Olha que legal. No azulejo do banheiro, né? Então, existem várias maneiras aí de fixar. Grifar também. Grifar também é importante. Quando você faz isso de grifar, quando você escreve alguma coisa, você está ativando outras áreas cerebrais. Então, assim, quando nós utilizamos os nossos sentidos e quanto mais sentidos nós utilizamos para uma determinada aprendizagem, mais fácil será, então, que nós consigamos, então, reter essa informação. Então, por exemplo, eu quero entender melhor um conteúdo que está sendo muito difícil. Talvez se eu colocar um cheiro diferente no ambiente, o fato de eu estar cheirando algo diferente durante essa leitura pode facilitar a aprendizagem. Então, no momento em que eu estiver fazendo a prova, eu vou me recordar do cheiro e imediatamente o cheiro me remete àquilo que eu estava lendo no momento. Olha só. Né? Então, cores, né? Então, o fato de você grifar. Só que a gente aconselha não grifar de uma cor só. A gente grifar de várias cores. Então, porque daí você consegue se lembrar, não, isso não estava de verde, isso estava de amarelo. Então, você consegue, o seu cérebro é muito melhor, né? Você dar mais estímulos visuais, auditivos, olfativos. Então, quanto mais estímulos você tem diferente, melhor é a sua capacidade de reter, melhor porque o seu cérebro ele vai estar ativando mais partes, né? Mais regiões. Quanto mais regiões ativadas, maior será a sua capacidade, então, de concentração, de entendimento, enfim. E vai testando aquilo que dá certo. Com certeza. Então, isso é bacana, né? Grifar, riscar. Às vezes, a gente fala, né? Não vamos riscar o livro. Então, faça uma anotação e deixa do ladinho do livro. Então, tem inúmeras maneiras e técnicas que a gente pode utilizar. O que não pode é desistir de estudar, né? Com certeza. Isso é muito importante. Muito obrigada mais uma vez.